quando você vê um filme, né, quando a gente assiste a um filme, a gente, de uma certa maneira, a gente se transporta ou no tempo ou no espaço, né? Assim, quando você assiste a um filme, você visita um país, por exemplo, que você não conhece, você visita uma cultura que é nova para você. E no nosso caso, no caso dos clássicos da Cinemateca, a gente está visitando um Brasil de uma outra época, né? Então, os filmes foram feitos todos no final dos anos 40 e 50, mas eles também falam de uma época anterior. O Sim a Moça, por exemplo, fala da época da abolição da escravatura no Brasil. Então, é um tema que ainda hoje a gente discute os efeitos, né, da escravidão no Brasil, os abolicionistas versus aqueles donos de fazenda que tinham princípios mais conservadores em relação a esse tema e tudo mais. Senhores de engenho, né? Exatamente. Então tem o conflito entre assim a moça, que é essa moça que vai para a cidade grande e aí volta para a fazenda do pai, que, enfim, e ela vem com princípios dos abolicionistas e tal. Então, e tem toda uma trama, porque daí ela conhece o personagem do Anselmo Duarte, que é um advogado, e ele, em princípio, ele também ainda, ele não é um abolicionista, mas aí no final tem uma... Começa a ser, talvez, instigado a pensar sobre algo que não estava, talvez, no radar dele com a presença da Sim a Moça. O pai é justamente isso, né? Mas o que eu acho interessante de falar, de um aspecto assim, do porquê que é importante a gente ver esses filmes que foram feitos há muito tempo no Brasil, né? Eu acho que quando a gente fala do nosso passado, a gente também está falando do nosso presente e do nosso futuro, porque o nada mais é assim, a produção cultural de um país, né? Seja no cinema, seja na música, seja na literatura, ela nada mais é do que a identidade de um país, né? Ela é a cara daquele país, é o que dá a gente uma identidade, de fato. Então, para a gente entender quem a gente é, a gente tem que saber de onde a gente veio. Então, nesse caso, todos os filmes não importa se ele é comédia, se ele é drama, se ele é ficção, se ele é baseado em fatos reais, todos esses filmes falam muito sobre nós mesmos, né? Quem somos nós? Quem sobre somos o Brasil nós? e o retrato de uma época, né? Eu acho que o caso do Sim a Moça ainda é bastante especial e eu acho... Por isso que ele abre, talvez? Exato, era o meu comentário. Ele ainda, além de tudo, ele é estrelado pela Ruth de Souza, né? Que é uma dama, Que né? nos deixou há pouquíssimo tempo. Não só do cinema, mas do teatro, da televisão. Foi a primeira atriz neste filme indicada a um prêmio internacional no Festival de Veneza em 53. Então, quer dizer, isso já tem um valor histórico por si só. Sim. Né? E ainda somado a isso, quer dizer, é um retrato histórico de uma situação, né, que o Brasil viveu, contada nos anos 50. É o ponto de vista de quem vivia dos anos 50 exato. sobre um passado de 1800, né? Sim, de anos e anos atrás. E é interessante, talvez, assistir esse filme novamente para quem não viu, ou quem não viu assistir e quem já viu assistir novamente, porque a gente vai ter uma visão 2019 daquilo que foi contado nos anos de 1950 sobre algo muito anterior. São vários filmes nesse projeto. Né? O Sim a Moça é o primeiro, então, reforçando amanhã às 10 horas da noite aqui no Band News, um comentário, uma entrevista e depois o filme. Agora, qual foi o critério para escolher os filmes que estão nessa primeira leva, digamos assim? Olha, na verdade, assim, essa época ela é muito representativa, né, do cinema brasileiro. É uma época que a gente chama da era dos grandes estúdios, né, onde existia um carinho e uma representatividade do cinema brasileiro junto à população que era muito grande, né? Então, essa era começa lá na década de 30, né, com a Cinédia. Foi a primeira vez que o cinema brasileiro foi colocado como uma indústria. Né? Então, na década de 30, a gente começa aí lançando, por exemplo, Carmen Miranda. Depois dos filmes da Cinédia, que ela foi para os Estados Unidos, seguir a carreira dela. Depois a gente vem com os dois grandes estúdios que estão retratados nessa curadoria, que é a Veracruz e a Atlântida. Né? A Atlântida se inicia em 41 e tem uma abordagem em filmes chamados, né, de chanchadas, que eram comédias. Né? Comédias brasileiras. Popularescas. Muito populares e que tinham sempre algum elemento também de paródia dos filmes que faziam sucesso nos Estados Unidos ou de mitos gregos. Ela sempre tinha essa característica de mexer com alguma coisa que já estava no imaginário do brasileiro, mas sempre tentando colocar dentro de uma
brasilidade, né? Elementos brasileiros. Então tem uma coisa, por Exato. exemplo, o Homem do Sputnik, que é um dos títulos, né? Esse filme é uma joia, porque assim, primeiro você tem um Jô Soares iniciante, que é Sim. maravilhoso, super curioso. Então, por exemplo, a história é que o Sputnik, né, lembrando que a gente estava em plena Guerra Fria, então foi quando o homem lançou os satélites para a atmosfera, e aí o medo que a gente tinha era que quando esse satélite caía, porque eles caíam de volta, né? Jogava, mas aí não sabia o que ia acontecer, de repente ele caía. Aí quando eles iam cair de volta na Terra, ninguém sabia onde. Isso é uma coisa que eu me lembro na minha adolescência do Skylab, que era um satélite do tamanho de uma geladeira que um dia falaram assim, vai cair de volta na Terra. Nossa. A probabilidade é que caia no meio do oceano, mas ele pode cair em qualquer lugar. E eu pequena, adolescente não, era pequena, eu falava assim, meu Deus, eu vou dormir hoje e se esse Skylab cair na minha cabeça? Eu achava que podia Tamanho cair do estrago. em cima da minha casa. E aí esse Sputnik cai, né, no jardim, enfim, de um casal que mora no campo, e aí todas as aventuras em volta disso, e aí tem espionagem internacional. E aí eles retratam os americanos, os russos e os franceses, que isso eu achei genial. Então, o Jô Soares, por exemplo, é um espião americano. O inglês dele é o português, só que fala com sotaque. Pô, sabe assim? Minha Coca-Cola está aqui, Brasil? Onde fica isso, Brasil? Não, ele é um gênio, né? Então, é muito engraçado, comédia. porque esse era o humor que, assim, hoje você olha, você fala, é um pouco ingênuo, mas é muito engraçado. É um pouco tosco, mas ainda assim tem uma ingenuidade, eu acho, nesse Tem. tipo de filme e que traz uma sensação boa, assim, um prazer de assistir, uma alegria quase que infantil. E tem essa coisa, acho, brasileira de conseguir tirar sarro dessas coisas, assim, sim. muito E parodiar, simples. eu acho que a paródia por si só já é um elemento da cultura brasileira, né? E nesse filme ainda tem uma cena que eu acho também incrível, que é uma paródia do filme E Deus Criou a Mulher, que é a Norma Bengel, que, né, faz Fazendo uma a paródia da Brigitte Brigitte Bardot, quer dizer, é incrível. Não vou nem falar mais, que é para deixar no ar se não me essa engano, ela é o primeiro filme da Norma cena. Bengel. É o primeiro filme da Norma E Bengel. ela faz, o nome dela é descaradamente uma paródia, porque ela faz a Bebê, o nome dela é Bebê, que são as iniciais de Brigitte Bardot, e ela faz essa mulher lindíssima, né, que seduz o Oscarito. Então, esse filme é muito incrível também, acho que ele está programado logo em seguida. São quantos filmes nessa temporada, ou nessa série inicial? São 8 filmes. Se não me engano, são 4 da Atlântida e 4 da Veracruz, né? O Sim, a Moça da Veracruz. Então, só lembrando, a gente tem a Atlântida no Rio de Janeiro fazendo essas comédias, né? Muito chanchadas, brasileiras, com esses elementos bem populares. Que na época, inclusive, acho que é interessante colocar, a crítica não recebia tão bem. Mas o público muito... Exato. O público amava, mas Exato, então amava. tinha essa... Eram sucessos retumbantes de público, assim. Lembrando que era uma época em Impressionante. que as pessoas iam ao cinema, Sim. a televisão tinha chegado já no Brasil, mas assim, as pessoas iam ao cinema 5 vezes por semana. Sim, era como se fosse um evento, né, mesmo. Era um evento. E assim, a gente tinha a média de cadeiras por sala de cinema era de 1.000 pessoas. Hoje, não é. Praticamente uma Bollywood, né? Era Porque na Índia é praticamente assim, né? Na Índia as pessoas ainda vão ao cinema. E nessa quantidade, E nessa com essa quantidade. quantidade de E dá uma salas de cinema. sensação de que é um evento, porque você não tem a TV, não tem a internet, não tem todas essas distrações ou projetos, né, como a gente tem hoje, mas você se encontra com as pessoas, é um propósito para estar com outras pessoas, Exatamente. para namorar, enfim, para reunir os amigos. Então tem uma força de movimento muito grande. E não só isso, porque a experiência coletiva, claro, acho que a mais evidente é a risada, né? Quando você vai ver uma comédia e todo mundo ri junto, é contagiante e é muito... A experiência é outra, mas Sim. existem outras emoções que também... A experiência coletiva também é tipo um susto, né? Tipo, e só de você estar numa sala de cinema com outras pessoas, então acho que isso... esses A filmes sala são de dessa cinema, época. exato, são dessa época. O cinema propunha uma reunião, né? E na reunião, como qualquer reunião, tem a sua dinâmica própria, né? E eu acho que é curioso isso hoje, e é importante a gente colocar também, que isso não anula a experiência individual. E cada vez mais O individual conforto que a do gente celular. tem. Claro. A Cinemateca, eu acho que um dos papéis dela também é a preservação desses filmes enquanto registros históricos, né? Obviamente, a gente não vai assistir esses filmes como a gente assistiria na década de 50, mas você consegue ter uma percepção daquela época. Conta muito sobre o que nos fazia rir,
né? O que a gente vestia, como a gente se comportava. Como eram as cidades. Quem éramos Como nós naquele momento, como povo, como nação, como brasileiro, né? Exatamente. Você vê as cidades também, que era uma outra época. Que interessante isso, Isso para mim é o mais incrível. São como fotografias antigas que você vê de um álbum, sabe? De uma família que não é a sua, mas porque somos todos brasileiros, né? Então... Sim. Eu acho interessante esse resgate, né? Como o próprio Leandro falou e a Marina tem falado aqui também. É um resgate da brasilidade, é importante a preservação, né? Como história, como qualquer outra arte é importante, a literatura, as artes plásticas, a música. Quando você ouve uma música dos anos 1950, você também tem uma sensação de como era aquilo. Então, é mais um reforço para a gente olhar o que a gente fazia, ou como a gente vivia, ou como a gente se divertia. E como isso se reflete nos tempos atuais, né? Porque existem muitas mensagens nesses filmes, né, do nosso cinema brasileiro, que tem uma ressonância grande nos dias de hoje. Isso não pode... Fica sempre uma crítica, né? E a gente encontra muita ressonância ainda hoje. Sem dúvida, sem dúvida. É isso, para a gente ir para o futuro, a gente tem que entender o passado, né? De onde a gente veio. Isso, exatamente. Isso era uma coisa que o Paulo Emílio Salles Gomes, né, que foi o fundador da Cinemateca, dizia lá atrás, que engana-se quem confunde as ações das cinematecas com saudosismo, né? Você precisa olhar para trás para conseguir ter uma cidadania consciente, né, daqui para frente.